Nós vamos continuar aí a nossa série, ainda estamos na introdução do nosso assunto, porque como eu falei para vocês, a minha expectativa... Hoje tá barulhenta a coisa, hein? Hoje, feriado, os capetas saíram do esgoto. A minha expectativa é que a gente tenha todo mundo o mesmo ponto de partida quando a gente lidar com aquelas questões mais sensíveis, aquelas questões um pouco mais polêmicas. Então, por isso que a gente está gastando tempo nessa introdução aqui. E nós estamos desenvolvendo essa introdução a partir de 4 orientações básicas. Então, antes de lidar com cada um daqueles assuntos, você tem que ter muito claro em sua mente esses 4 pontos aqui, essas 4 orientações, que são, em primeiro lugar, fuja do legalismo e da libertinagem, são 2 extremos totalmente errados para o crente. Um é o extremo de você criar regrinhas, de você impor isso para as pessoas, como se fosse um comando divino, quando na verdade é um comando da sua cabeça, uma invenção sua. E o outro extremo é você achar que não existe nenhum tipo de imperativo, nenhum tipo de modo de vida específico que você como crente tenha que ter na sua vida, tenha que desempenhar, tenha que se comportar. Então você evita esses 2 extremos. O segundo ponto aí, a segunda orientação é que você precisa preservar o seu testemunho. E quando a gente falou aqui de testemunho cristão, a gente falou a respeito da identificação que a gente tem que tomar cuidado em ter com ideias, com grupos, com propagandas que manchem a nossa pregação do cristianismo. A nossa vida é uma pregação constante do que é o cristianismo, do que é ser cristão. Por onde você passa, as pessoas vão olhar e falar, isso é ser crente. Se você abraça, se você se associa a coisas questionáveis, culturalmente problemáticas, você acaba comprometendo o seu testemunho cristão. E na semana passada nós começamos a ver esse ponto, que a gente vai terminar hoje, que fala que nós, como crentes, precisamos zelar pela consciência alheia. Isso quer dizer o quê? Você, como crente, tem que se preocupar com o impacto das suas ações, o impacto das suas palavras, o impacto das coisas que você faz no seu dia a dia, o impacto disso na vida dos seus irmãos. Você tem que se preocupar com isso. Enquanto aqui a gente fala de testemunho cristão, pensando em maior grau para fora da igreja, pessoas que nos observam dentro, mas principalmente talvez fora da igreja, nesse segundo ponto a nossa preocupação é muito intramuros. A nossa preocupação é muito focada no meu irmão que está do meu lado. Eu tenho que viver de modo a levar em conta o meu irmão. Eu não posso viver de modo indiferente a ele, desprezando ele, achando que as minhas ações não impactam a vida dele. As minhas ações impactam a vida dele para o bem ou para o mal. E eu faço isso a partir do zelo pela consciência dele. E na semana passada a gente viu que esse assunto, esse tópico, ele pode ser expresso aí de 2 formas, ou em 2 formas. Em primeiro lugar, eu zelo pela consciência alheia, não induzindo irmãos mais fracos ao pecado, foi o texto de 1 Coríntios 8, que a gente estudou semana passada, que era o problema dos irmãos já mais velhos, já mais maduros na fé, que estavam participando da comilança nos templos idólatras. E aí os irmãos mais novos na fé, os recém-convertidos que vieram desse meio, estavam sendo empurrados de novo para o pecado. E Paulo fala que não podia ser assim, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. E a gente deu vários exemplos nessa direção aí de como eu preciso me preocupar em não empurrar o meu irmão para o pecado a partir de alguma ação minha, a partir de alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer. Eu tenho que ter esse cuidado, eu não posso induzir irmãos mais fracos ao pecado. E hoje a gente vai olhar o texto de Romanos 14, eu vou fazer algumas pinceladas desse texto para vocês, para a gente entender que eu zelo pela consciência alheia, respeitando os escrúpulos pessoais. Se você não sabe o que é um escrúpulo pessoal, eu vou explicar logo mais. Só que aqui, ainda que haja algumas semelhanças com a situação de Corinto, o foco é um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente e vocês vão entender isso. Então, tudo isso daí está dentro da questão do zelo pela consciência alheia. Então, quando a gente fala de tatuagem, brinco, piercing, a roupa, bebida alcoólica,
participar ou não de algumas festas, eu tenho que considerar a consciência do meu irmão. Mas pastor, não é um problema dele o que ele vai pensar? Negativo. Naquilo que diz respeito ao seu papel como irmão, diz respeito a você. Você tem que se preocupar com a consciência dele, porque você pode ser responsável por induzi-lo ao pecado ou desprezar os escrúpulos pessoais dele. E aí você é responsável por isso, Deus vai cobrar isso de você. Então há uma responsabilidade individual na postura de cada um para com todos os crentes. Nós não vivemos em ilhas, o cristianismo não é uma vida em ilhas, são vidas interconectadas. E o que eu faço impacta o Eric, impacta o Nicolas, impacta o Gilberto, impacta a Lelê. Então as minhas ações têm que ser ações ponderadas, pensadas e sábias, para que eu não induza esses irmãos ao pecado ou não ignore os escrúpulos pessoais deles. Então vamos lá para Romanos 14, para a gente ler o texto. Eu vou, como eu já falei na semana passada, fazer uma leitura corrida do texto, então não vou me atentar a todos os detalhes do texto. A ideia é oferecer para vocês uma exposição mais panorâmica que se encaixa no que a gente está propondo aqui. Então, assim como aconteceu na igreja de Corinto, Paulo precisou lidar com os limites da liberdade cristã lá na igreja de Roma. Só que, como eu falei, a coloração do problema é um pouquinho diferente. Em Corinto, o problema é que os irmãos estavam induzindo um ao outro ao pecado, por ignorarem quem tinha acabado de sair do paganismo. Eles estavam ignorando isso, e com isso estavam levando o irmão ao pecar. Em Roma, o problema é um pouco diferente. Em Roma, o problema estava mais ligado à imposição ou ao desprezo dos escrúpulos pessoais quanto a questões culturais e raciais. A gente já começa a entender um pouco da diferença. Não era esse o problema em Corinto. Em Corinto era uma questão do dia a dia, era uma questão prática ali, de onde as pessoas frequentavam ou deixavam de frequentar. Aqui está muito relacionado à cultura das pessoas, a questão racial até das pessoas. Então já começa a ter uma coloração um pouquinho diferente. Quando a gente fala de escrúpulo aqui, talvez seja uma palavra desconhecida de alguns de vocês. Essa palavra escrúpulo, até onde eu consegui rastrear a etimologia dela, ela vem do latim, que significa, a palavra é escrúpulos, e ela a ideia era originalmente de uma pedrinha pequena. Essa é a ideia de um escrúpulos. É uma pedrinha pequena que incomoda. Figurativamente, é a ideia de uma pedrinha moral que nos incomoda a nossa consciência. Não sei se você já teve a experiência de ter uma pedra no seu sapato. Você pensa que a pedra é desse tamanho, mas quando você bate o tênis, a pedrinha é minúscula. Só que aquela pedrinha minúscula, esse escrúpulo, é o suficiente para fazer você perder sua paz. Você não consegue andar direito com aquela pedrinha. Você tem que parar, você tem que tirar o tênis, você tem que bater para aquela pedrinha cair. Figurativamente, o escrúpulo é aplicado à nossa consciência. O que é um escrúpulo pessoal, então? São dúvidas, inquietações morais. Peraí, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não, eu acho que isso é errado. Não, eu não vejo problema. Essas inquietações, por menores que sejam, elas tiram a nossa tranquilidade. Então, cada um aqui tem os seus escrúpulos pessoais, coisas que são pedrinhas na consciência de vocês, coisas que incomodam vocês, que inquietam vocês e que por isso vocês não fazem aquilo, vocês abrem mão de fazer aquilo. E na questão cultural, na questão racial, nós brasileiros a gente não tem como nação, como povo, um conflito tão grande quanto os judeus tinham. Quando eu falo de raça, eu não estou falando de negros e brancos, como é comum a gente falar aqui no Brasil. Quando eu falo de raça, eu estou falando de povos como judeus, não judeus, o pessoal de Roma, o pessoal da Grécia. Nós aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito uniforme. Nós não temos nenhum problema assim, nenhuma questão que seja tão cara para nós como acontecia com o judeu. Você falar, por exemplo, para um judeu comer carne de porco, era uma coisa assim absurda. O judeu foi treinado a vida toda para não comer carne de porco. E mesmo um judeu cristão, ele teria problema com isso, porque a vida toda dele, a cultura da vida dele, é uma cultura onde comer carne de porco era vista como algo ruim. A mesma coisa guardar alguns dias, como sábado, por exemplo. A vida inteira do judeu ele guardava o sábado, não fazia nada no sábado. Então, são questões culturais que para o gentil, para o não judeu, não eram questões tão fortes.
Aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu tentei pelo menos puxar na minha memória alguma coisa assim, mas a gente lê esse texto de Romanos 14 e a gente fala, nossa, mas será que a galera não estava sendo um pouco exagerada? Não, é porque a gente não tem isso no Brasil. O brasileiro é muito livre com questões culturais. A gente fala da nossa cultura com muita tranquilidade, porque para a gente é muito... A gente interage bem com todas as outras culturas, com todos os outros povos. Nós não somos um povo de restrições culturais e raciais. Até porque o Brasil é muito miscigenado. Mas na igreja do século I, isso era um problema muito sério. Isso era um problema muito grande. Porque você estava colocando lá o judeu e o gentil junto. O cara que comia bacon e o cara que nunca comeu bacon. Eles estavam lá juntos. E eram irmãos. E um ficava escandalizado com o outro. E você tinha, então, os escrúpulos pessoais, as pedrinhas que incomodavam a ponto de um se abster e o outro não tinha incômodo nenhum e podia viver do jeito que ele achava certo. Então, o que Paulo vai defender aqui nesse texto, que a gente vai começar a ler agora, é que a liberdade cristã permite, notem isso, a liberdade cristã permite que pessoas tenham escrúpulos pessoais distintos, diferentes, mas possam conviver pacificamente, desde que façam isso por meio do amor cristão. Notem que tanto em 1 Coríntios 8 como em Romanos 14, Paulo vai enfatizar o amor cristão. É a preocupação que eu tenho que ter pelo meu irmão. E é possível que eu tenha alguns escrúpulos que a Bia não tem. É possível que eu tenha alguns escrúpulos que o Guimel não tem. É possível que o Moreira tenha alguns escrúpulos que a Letícia não tenha. Nós, como crentes, não somos chamados a todos a sermos cópias uns dos outros. Existe espaço para algumas questões individuais, questões que não são morais. Nós não temos liberdade de mudar o que é certo e errado. Ah, roubar é certo para mim e errado para você. Perdeu, passa o celular. Não, eu não posso fazer isso. Agora, tem questões, como que eu falei de comer carne de porco ou não, que entra num âmbito que a gente até falou que é adiáforo, não tem certo ou errado nisso. E como que a gente lida com essas questões? Paulo vai falar, é possível conviver pacificamente, desde que isso seja pautado pelo amor cristão. Então olha aí para o texto, Romanos 14, para ver o que Paulo fala a respeito desse assunto e como isso diz respeito a zelar pela consciência alheia. Versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Débil aí, a palavrinha que aparece, é a mesma palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios 8. Vocês devem lembrar que Paulo fala dos irmãos com a consciência fraca. É a mesma palavrinha. Então, por isso que os assuntos são muito próximos. Paulo está usando aí praticamente o mesmo campo de palavras, tanto para uma situação como para outra. E se trata de alguém que ainda não tem maturidade espiritual suficiente para lidar tranquilamente com algumas questões. É alguém que é recém-convertido, é alguém que está com a mente muito formatada dentro ainda de alguns moldes, e a pessoa não tem paz de espírito ao lidar com algumas questões. Por isso que Paulo fala aqui que ela é débil. Débil não significa que é uma pessoa que tem alguma limitação mental. Débil aqui, aplicado num sentido mais figurado, é a ideia de alguém que tem limitações, que não tem as coisas muito claras ainda, que ainda não cresceu o suficiente para lidar com os assuntos de liberdade de modo mais tranquilo, de modo mais solto. Ela ainda tem algumas restrições, alguns escrúpulos pessoais. E Paulo fala que o acolhimento dessa pessoa tem que existir, isso tem que ser marcado pela abnegação pessoal, não pela imposição, ou seja, eu não posso acolher o Brenner e falar, Brenner, você só vai fazer parte da igreja, você judeu, se você comer esse toicinho aqui. Aí o Brenner fala, não, o que é isso? Não comer o toicinho, nem adianta pedir para ser membro, porque não vai. Eu estou impondo isso ao Brenner, eu não posso. Eu tenho que abnegar. E eu não posso ficar discutindo com o Brenner, porque olha o que o texto fala aí. Não, porém, para discutir opiniões. Eu não posso ficar, Brenner, mas vem cá. É sério que você não come toicinho, cara? Ah, para, você é louco. Não, vamos mudar isso aí. Eu não posso ficar brigando com ele, colocando impedimentos a ele. A Bíblia fala que eu tenho que acolhê-lo. Notem, acolhimento em questões pessoais, questões de escrúpulo pessoal, não de certo ou errado. Fala, Sofia. Uhum. Mas a gente chama de avó com carinho. Uhum. E ela é uma senhora já, e ela tem um escrúpulo com presente de Natal. Uhum. Então ela não acha certo presentear no Natal, porque ela não acha que Natal é uma época para você focar
pessoas, mas ela não gosta. Ela não se sente bem. Mas mesmo ela tendo esse escrúpulo, ela não impõe isso pra ninguém. Então, ela não compra presente de Natal pra ninguém, ela não incentiva isso, ela não gosta de ganhar, ela não pede nada, mas ela também não vai brigar com ninguém ou tentar impor isso dela, sabe? Exato. Então, é um exemplo, acho que prático. Positivo. Uma pessoa que tem um escrúpulo, mas ela não impõe isso pros outros. Exatamente. Ela tem uma pedrinha na consciência dela que a impede de dar e receber presentes de Natal. Mas ela não vai chegar para você e falar: ô Sofia, você é uma pagã mesmo, hein? Ganhando um iPhone de Natal é o iPhone do pecado. Tinha que ter a maçã mordida. Então, ela não vai fazer isso. Ela não vai. Por quê? Porque é uma coisa dela. E você vai respeitar. Você não vai chegar para ela e falar: você vai receber o meu presente sim. Que descaso é esse? Você não pode. Tem que ter esse respeito. Então, esse é um bom exemplo. E existem outras questões que a gente vai ilustrar aqui, especialmente ao final do nosso estudo, né? Mas esse é um bom exemplo. Eu não posso ficar brigando, não posso ficar discutindo, eu tenho que acolher. E entender que dentro da comunidade cristã existe espaço para isso. E tudo isso tem que ser pautado pelo amor. É o único caminho de você conseguir viver em harmonia, certo? Versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Paulo não está fazendo uma campanha contra o veganismo aqui, tá? O débil come legumes. Não é isso que Paulo está falando. O que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, a dieta alimentar para um judeu era uma coisa muito importante. Você comer porco, comer aqueles animais proibidos, tudo aquilo para o judeu era muito sagrado, era uma coisa assim impensável. Então, quando Paulo está falando aqui disso, ele está falando que existiam judeus que, mesmo depois de convertidos ao cristianismo, eles ainda tinham marcas difíceis de apagar. Era uma influência, uma formatação na mente deles que não era necessariamente pecaminosa, mas eles traziam aquilo por uma coisa que eles viveram ao longo de toda a vida. E Paulo fala aqui que o débil come legumes justamente porque eram pessoas que ainda não tinham uma consciência tão amadurecida quanto à liberdade pessoal de comer qualquer tipo de coisa. Eles ainda estavam presos a algumas questões do passado. Então, o judeu, ele tinha medo, por exemplo, de ingerir comida, mesmo de carnes permitidas, ele tinha o medo de ingerir comida que tinha sido abatida de um jeito diferente do que a lei mandava. Até hoje, se você for ver comida judaica, tem lá uma série de práticas que tem que ser seguidas para que o judeu possa comer aquela carne, comer aquele alimento. O judeu tinha medo de que aquela carne que estava ali na frente dele, mesmo que não fosse de porco, ela não tivesse sido abatida do jeito correto, ela não tivesse sido preparada do jeito correto. Além disso, se vocês lembrarem do problema de 1 Coríntios 8, que é a comida que vinha às vezes do templo, o judeu morria de medo de comer o bifão que foi oferecido para um deus pagão. Então, para não correr o risco de ferir a sua consciência, o que o judeu fazia? Eu vou virar vegetariano. Eu vou deixar de comer carne. Porque aí eu não corro o risco de ferir a minha consciência ou de ficar na dúvida. Será que essa carne veio lá do açougue do templo? Ou será que essa carne foi morta, né, foi servida, preparada aí de um jeito que eu discordo? Para evitar isso, o judeu abria mão de comer carne e comia só legumes. Então é isso que Paulo está falando aqui, que é para abrandar a culpa ou a preocupação, algumas pessoas optavam por uma dieta vegetariana. Então esse é o ponto aqui que Paulo está tratando. Versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Note que Paulo está lidando nas duas direções. Ele fala, tanto o que não come como o que come tem que ter postura adequada, tem que adotar uma postura correta. E respostas comuns a esse problema de choque de escrúpulos pessoais, Paulo coloca aí. Ele fala que você não deve desprezar e você não deve julgar. Quando fala de julgamento aqui, isso pode ser visto de modo muito prático, quando alguém se vê numa posição superior, acha que está certo, inalterado ali no seu parecer, e ele começa a olhar de nariz empinado para a pessoa, ele começa a ter um olhar altivo para aquela outra pessoa, ele começa a ter briga com aquela outra pessoa para mostrar que ela está errada, começa a impor. Ou desprezar é a pessoa que começa a tratar o outro com inferioridade, a fazer piada do outro, olha lá o cara que não come carne. Esse tipo de coisa é desprezo. E Paulo fala que não pode ter essa postura. Essa postura é errada.
tanto o julgamento quanto o desprezo estão errados aqui. E geralmente são esses dois problemas que aparecem quando há esse conflito de escrúpulos pessoais aqui. E vocês têm que observar que no versículo 3, algo muito semelhante ao que Paulo falou lá em 1 Coríntios 8, é que você não deve desprezar e você não deve julgar. Por quê? Qual que é o motivo disso? Tem um porquê aí. Por quê? Olha para o versículo 3. Por que você não deve desprezar ou julgar alguém que tem escrúpulos pessoais diferentes do seu? Porque Deus o acolheu, porque Deus o recebeu. Então, se Deus recebeu aquela pessoa e não exigiu que aquela pessoa mudasse, você, a última Coca-Cola do deserto, a flor do jardim, não espere que você vai ter mais autoridade, mais prerrogativas do que Deus para fazer aquilo que nem Deus faz. Então, você vê no versículo 3 uma ênfase muito parecida ao que já aconteceu lá em 1 Coríntios 8. Aí ele continua, olha só, versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster ou sustentar. Aqui, quando fala quem é você para julgar, a gente tem que tomar cuidado porque hoje em dia tem aquela coisa do não julgueis, aquela coisa toda. Não é isso que Paulo está falando aqui. Aqui o que Paulo está falando não é no julgamento baseado na verdade, do que é certo e errado. É o julgamento nessas questões pessoais, nessas questões particulares. Paulo fala que você não pode impor às pessoas, avaliar os outros a partir dos seus padrões pessoais, dos padrões que você adota na sua vida. Eu acho que é errado usar rosa, então todo mundo que usa rosa está em pecado. Isso é uma imposição, isso é um padrão seu, você não pode impor isso aos outros. Isso é o julgamento que Paulo está proibindo aqui, essa é a bronca que ele dá. E ele fala que apenas há uma pessoa que pode julgar os seus servos nesse nível de profundidade. Quem é essa pessoa? O dono do servo. Se vocês olharem aí o versículo 10, vocês vão ver aí que fala assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Haverá um dia em que todos os crentes vão ser avaliados pela sua conduta nesse mundo. Mas nessas questões de escrúpulos pessoais, você não tem prerrogativa nenhuma para ficar impondo aos seus irmãos, julgando os seus irmãos, desprezando os seus irmãos. O único que tem poder para fazer alguma avaliação dessa natureza é Deus. Diga, Maurício. Pastor, a NVT traduziu como condenar. Tem esse aspecto salvífico? Tem. Não de condenar no sentido de condenar para salvação ou perdição, mas condenar no sentido de emitir um julgamento e falar, está errado. Essa é a ideia. É você dar um parecer colocando aquela pessoa como alguém condenado, um criminoso, alguém que está cometendo alguma falha. Nós, como crentes, não temos autoridade para isso, porque nós, nessas questões pessoais, nós não estamos em superioridade aos outros. Eu tenho os meus escrúpulos pessoais, você tem os seus. A única pessoa que pode nos julgar é quem está acima disso tudo, que é o próprio Deus. É isso que ele fala aqui e ele reforça no versículo 10. Então, e olha só, ele fala que além de Deus ser o único que pode fazer esse julgamento, ele fala que Deus também é poderoso para quê? Para sustentar aquela pessoa, para manter aquela pessoa firme na fé, apesar dos escrúpulos pessoais dela. E ele continua, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Aqui, provavelmente, dia é a questão das festas. Existiam dias que eram reservados para as festas dos judeus e tudo mais. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que Paulo está falando aqui é que os dois grupos, tanto a galera que guarda dias e não come coisas, como a galera que não guarda dias e come coisas, esses dois grupos, eles rendem graças a Deus, eles estão servindo a Deus. Mesmo com seus escrúpulos pessoais distintos, os dois estão adorando a Deus. Os dois estão servindo a Deus do mesmo modo. Não há uma superioridade entre eles aqui. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo está falando aqui que a nossa liberdade consiste em ver Deus como dono de todas as áreas da nossa vida. Quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, quer eu coma, quer eu não coma, quer eu guarde um dia, quer eu não guarde um dia,
Tudo isso daí tem que ser feito sob a minha servidão a Deus. Eu sou servo de Deus e eu devo obediência ao Senhor. Então é isso que dirige a minha vida, em todas as áreas da minha vida, quer a vida, quer a morte. Tudo eu faço voltado para Deus. Agora pula para o versículo 13. Tem aí do 7, 8, 9, 10, pula para o 13 agora. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então Paulo fala aqui que ao invés de uma postura altiva, orgulhosa, o crente não deve ter por alvo levar o irmão ao pecado ou ofendê-lo desnecessariamente. Muito do que a gente já falou na semana passada. 14 agora. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, a carne em si não é impura. Não tem nada na carne em si, na picanha, na fraldinha, não tem nada na carne em si, lá no bacon, nada na carne em si que nos torne impuros espiritualmente falando. Não é esse o ponto aqui. Agora, para o Maurício que é judeu, a carne, comer carne de porco é errado. Então o problema não é na carne em si, mas é que para o Maurício comer carne é uma coisa que incomoda ele. Então eu tenho que considerar isso, até porque Jesus disse lá em Marcos capítulo 7, que não é nada que entra no homem que o contamina, mas é aquilo que sai. É do coração que vem o adultério, os homicídios, é do nosso coração que vem o problema. Só que então a carne em si não muda o nosso interior. Só que para o Maurício, comer carne fere os escrúpulos pessoais dele. Por isso que Paulo fala, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Não é que a opinião do Maurício faz com que a carne borbulhe ali, né? A carne fique preta lá, pronto. Agora se o Maurício comer, a carne está impura, vai contaminá-lo. Não, a carne continua sendo carne. Mas é que para o Maurício aquilo é errado. Então, para o Maurício, comer aquilo é um problema. A carne continua sendo carne. Se o Maurício não quer, dá para mim que eu como, não tem problema. Mas para o Maurício, a consciência dele fica afetada. É disso que Paulo está falando aqui. Ele continua, versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a quem a favor de Cristo morreu. Paulo usa expressões e argumentos muito semelhantes aos que a gente estudou na semana passada. Por isso que eu não preciso bater tanto na tecla, porque a gente já explicou alguns em maiores detalhes. Mas tem uma palavrinha aí desse versículo que chama a minha atenção. Ele fala que o irmão pode se entristecer, o que por si só já é uma palavra que nos move em outra direção. Eu não quero ver o Evaristo triste, eu sou irmão, eu quero o bem dele, eu não quero ver ele cabisbaixo, eu não quero ver ele choroso pelos cantos, eu não quero ver ele aflito, abatido, incomodado, eu quero ver ele bem, alegre. É a minha responsabilidade como crente promover isso. Mas tem uma outra palavra aí que é um pouco mais grave e mostra uma consequência um pouco pior, para dizer um pouco não, uma consequência pior do que o mero ou simples entristecimento. Qual é a palavra que aparece aí? Perecer. Ou como está da sua, Brenner? Destruir. A ideia de perecimento é realmente de destruição. Significa que, por conta da minha insensibilidade à questão ali do escrúpulo pessoal do meu irmão, eu me torno uma fonte de destruição dele. Ou seja, meu irmão pode ser gravemente afetado por alguma coisa que eu faço. Eu posso induzi-lo ao pecado, como acontece ali em 1 Coríntios 8. Eu posso fazer com que ele realmente entre numa tristeza profunda. Eu posso fazer com que ele rompa a sua comunhão com os irmãos, porque ele não consegue mais se entrosar ali. Ele vai para cá, tem carne de porco, ele vai para cá, tem carne de porco, ele vai para cá, tem toicinho. Ele fala, não dá, eu estou perdido, eu vou ficar em casa. Então, o efeito da minha insensibilidade, por eu não ter zelado pela consciência alheia, pode fazer com que consequências mais graves se abatam sobre a vida do meu irmão. Essa palavra aqui é forte. Além do simples, se é que a gente pode dizer simples, entristecimento do meu irmão, pode acontecer coisa mais séria, coisa mais grave. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado, palavra um pouco fora da nossa realidade, né? Vituperado é uma tradução um pouquinho mais arcaica, né? A ideia de vituperado é criticado.
algo que faz parte da maledicência. Então ele fala assim, não seja, pois, criticado o vosso bem. O que Paulo está falando aqui é que aquilo que é visto com bons olhos por quem faz, a pessoa que faz aquilo porque não vê problema, essa pessoa não deve fazer com que, por conta da insensibilidade dela, aquela ação, que não é errada em si mesma, se torne motivo de maledicência. É bom, não tem problema. Eric, pode comer carne, mas se você ignorar a realidade do Maurício, o que é bom que você está fazendo, o que não é errado, vai ser motivo do Riad falar, ó, o Eric lá, a liberdade dele está fazendo o Maurício chorar lá no canto, lá. Ali, está sofrendo, menino. Então aquilo que é bom se torna motivo de crítica, de maledicência, e isso é errado. A liberdade se torna motivo de fofoca na igreja, de acusações na igreja, e isso não é bom. Quem tinha levantado a mão? Maurício? Não, Brenner. Diga, Brenner. É porque a palavra original é de blasfêmia. A palavra no grego é essa. Só que blasfêmia geralmente é dirigida a Deus quando a gente fala. Mas a ideia de blasfêmia é você falar palavras desrespeitosas, é você falar palavras ruins, erradas. Então, no contexto dos irmãos, a ideia é de crítica, de maledicência. É aquilo que não é errado em si se tornar a fonte, a raiz de problemas relacionais ali do que as pessoas estão falando nos corredores. Não pode. Aquilo que é certo não pode servir para isso, como fonte desse tipo de coisa. Entenderam isso? Ficou claro? Ok. 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então note que o que Paulo está falando aqui é que ser cristão vai muito além de dietas. O objetivo do crente, o alvo do crente, o que norteia a nossa vida, não é você comer ou deixar de comer alguma coisa. Não é isso. O norte da nossa vida é você viver e promover os valores do reino de Deus. E quais são esses valores aí? Justiça, paz e alegria. Se você observar, essas virtudes que Paulo fala aqui, elas contrastam com as críticas injustas que os irmãos estavam recebendo, contrasta com as discussões, as brigas que estavam acontecendo. Ao invés de paz, era briga, era treta o tempo todo. Ao invés de alegria, era tristeza. Ao invés de justiça, eram críticas injustas. Então, mas hoje tá que tá um negócio, hein? Rapaz, soltando os cachorros aí, o vizinho aí. Enfim. Falando de liberdade de comer carne, acho que os cachorros ficaram com medo, né? Será que eu sou o próximo? Pode comer qualquer coisa, né? Enfim, vamos lá. Até me perdi aqui, estava no 17, né? Ok, então vejam que o que norteia a nossa vida não é deixar ou incentivar a comer um tipo de coisa ou outro. Nosso alvo como crente é promover o reino de Deus e os seus valores, certo? Agora olha o 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Então, ainda que o cristianismo não apresente proibições alimentares, não pode comer isso, não pode comer aquilo, os escrúpulos pessoais de alguém pode fazer com que determinada alimentação, determinada prática cause tropeço. Então eu tenho que ser sensível a isso. E nesse caso aqui, a liberdade aplicada se torna motivo de pecado pessoal, muito semelhante ao que acontecia aqui em Coríntios, mas que tem outras nuances até. Então é algo mal. O alvo do crente tem que ser promover a paz, como ele fala, e a edificação. 2 textos que falam sobre isso. Efésios 4, olha aí rapidinho comigo. Daqui a pouco eu quero trazer alguns exemplos práticos disso para vocês, refletindo aí, a Sofia já trouxe um exemplo prático, mas eu quero trazer alguns outros, até algumas questões que já aconteceram aqui na igreja já. Efésios 4, de 1 a 3, olha só. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-se diligentemente, ou seja, colocando muito suor naquilo, fazendo muita força, para preservar a unidade no vínculo da paz. O nosso convívio tem que ser pacífico, e eu, como crente, tenho que me empenhar para manter esse vínculo
ligando ali as coisas. E olha o que Paulo fala também em Colossenses 3, muito semelhante a essa orientação que ele dá aos Efésios. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui, quando Paulo fala da paz de Deus como árbitro em nosso coração, o que foi isso? Vocês ouviram alguma coisa? Eita, que hoje o negócio está... Tô esperando algum helicóptero sobrevoar, tô esperando alguma coisa, que hoje está... Maurício, esses botijões aqui estavam com cheiro de gás mesmo, né? Tempo atrás, talvez ainda estejam. Mas, Sofia, fica tranquila que se explodir não chega até você. Tá? Vai pegar o Paulo aqui, a Júlia ali, o Luigi, Brenner talvez, mas aqui o pessoal da direita aqui está livre. Mas vamos lá, foco aqui. Quando o texto fala aqui sobre a paz de Cristo ser o árbitro no coração, muitas pessoas usam esse texto, explicam esse texto da seguinte maneira: olha, você tem que fazer apenas aquilo que te dá paz no coração. Não é isso que o texto quer dizer. Porque Jonas sentiu muita paz no coração quando fugiu da presença de Deus. Estava errado. Então não é a paz no coração que nos guia. Quando fala aqui do árbitro, a paz como árbitro, é que nas nossas questões a paz tem que ser o árbitro. Nas nossas questões aqui, eu estou brigando com o Guilherme. Guilherme, vamos manter a paz? Eu vou abrir mão, você abre mão, eu abro mão do meu ponto, se você puder abrir mão do seu, pelo bem aqui, pela nossa paz. Pode ser? Pode. É o árbitro, é o juiz, é o que dá o veredito nas nossas questões. É isso que o texto quer dizer. Então, o que Paulo está falando aqui sobre a unidade, o que Paulo está falando aqui sobre buscar as coisas da paz e da edificação, ele repete em outros textos. E esse é um tópico importante nesse ponto aqui, dos escrúpulos pessoais. Eu tenho que zelar pela paz. Eu não posso ser a pessoa que vive brigando para que todo mundo pense como eu, em questões que nem a Bíblia impõe, em questões que nem o próprio Deus obriga. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar o escrúpulo dos outros, pelo bem da unidade da igreja. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que venha teu irmão, É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, como a gente já falou, o amor cristão supera as liberdades individuais. É isso que Paulo está falando aqui. 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Esse texto é um texto que tem que ser compreendido dentro da linguagem que Paulo está usando nessa questão. Substitua fé aí por convicções. E você vai entender o que Paulo está falando. São suas convicções pessoais. Então, olha só. As convicções que você tem, tenha para você mesmo. Convicções não em questões morais de certo ou errado. Roubar é sempre errado, mentir é sempre errado. Isso aí não é questão de cada um pensar de um jeito. Não. Aqui Paulo está falando da questão dos escrúpulos. Sobre usar uma cor de camiseta, sobre receber ou não presente de Natal, sobre comer ou não determinada carne. Isso é pessoal. Essas convicções, guarda para você mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém das suas convicções. E tudo que não provém das suas convicções é pecado. Então note, essas convicções que cada um aqui tem, isso não deve ser ignorado. Isso não é algo errado, isso é algo que tem que ser respeitado, inclusive respeitado pelos outros, não só por você. Você não pode passar por cima das suas convicções nesse campo, das suas impressões, dos seus escrúpulos. Você não pode ignorar isso, passar por cima disso como um trator, nem dos seus, nem no escrúpulo alheio. Você tem que zelar pelo escrúpulo alheio, porque essas convicções são importantes e é algo entre a pessoa e Deus.
Você não tem competência para fazer qualquer tipo de imposição ou julgamento dessa natureza. O certo, então, a gente aprende aqui nesse texto, nesses 2 versículos, que o certo é você nunca ir contra a própria consciência apenas para aprovar determinada prática. Você nunca deve ferir a sua consciência, a fim de permitir que alguma coisa aconteça ou deixe de acontecer. No que depender de você, você tem que levar em conta o que seus escrúpulos dizem. Você tem que levar em conta o que as suas convicções dizem. Não seus achismos, não as suas questões morais, porque isso daí a palavra de Deus é clara. Mas, novamente, nessas questões de escrúpulos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você ignora essa questão pessoal, Paulo está falando que isso é pecado. Paulo está falando que isso é pecaminoso. Por quê? Porque cada um de nós tem um background cultural, tem alguma coisa que influencia a nossa mente que não é necessariamente errada. E quando eu ignoro isso, eu estou ferindo um dispositivo que o próprio Deus me deu. Deus me deu esse dispositivo chamado consciência, chamado convicção, e eu não devo ignorá-lo. Porque se eu ignoro as minhas convicções, a minha consciência em questões como essa, a minha consciência se torna vulnerável a outros problemas que eu posso ignorar, a outras questões que eu posso passar por cima. Então você não pode, por exemplo, fazer algo por pressão. Quando a gente está na escola, a gente sempre fala, mas mãe, todo mundo vai fazer. O que a mãe fala? Filho, você não é todo mundo. Não é a pressão dos outros que vai fazer você ter uma ação ou não ter uma ação. É a sua convicção que vai dirigir isso. É o modo como você individualmente lida com aquilo. Eu não posso fazer algo apenas porque todo mundo está fazendo, apenas por uma pressão externa. Eu não posso passar por cima da minha consciência. É interessante que quando a gente pensa nessa consciência como esse dispositivo, eu quero ilustrar isso para vocês a partir de uma frase que Lutero disse em 18 de abril de 1521, na dieta de Worms, a famosa dieta de Worms. É uma reunião, né? Não é que Lutero estava cortando carboidrato, né? Dieta de Worms, não é isso? Estava comendo minhoca, né? Dieta de Worms. Não é isso. Dieta de Worms, né? A gente fala Worms, mas acho que nem é Worms a pronúncia, deve ser Worms, né? Mas enfim, é uma assembleia, uma reunião que ele estava lá sendo questionado sobre os seus escritos. E em determinado momento, é dito para ele abandonar, negar tudo aquilo que ele tinha escrito e falado. E ele diz o seguinte: aqui me tenho por assim julgado. Se a minha doutrina for condenada pelas escrituras e pela razão, estou sujeito ao arbítrio do Papa e dos concílios. Se, porém, não puderem mostrar que está errada, e eu não puder ser convencido por prova das escrituras ou por argumentos evidentes, não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem certo agir contra a consciência. Aqui me mantenho, não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude. Amém. Note que aqui a gente percebe que a consciência de Lutero estava sendo alimentada por questões morais, questão bíblica, questão de certo e errado. É por isso que ele está falando, se vocês não me convencerem de que o que eu estou fazendo é pecado, pela Bíblia, esqueça. Eu não vou ir contra a minha consciência, eu vou continuar firme aqui onde eu estou. Eu não vou passar como um trator por cima das minhas convicções, porque isso seria pecado. Mas, olhando para o texto que a gente está estudando aqui, a gente percebe que outra alimentação da nossa consciência, além da palavra de Deus, é também o nosso escrúpulo pessoal. É o modo como nós lidamos de modo individual com questões adiáforas, com questões que não têm certo e errado. E eu tenho que respeitar isso, tanto em mim como nos outros. É um dispositivo que Deus colocou no ser humano. E esse dispositivo tem que ser respeitado, porque, como Lutero disse, não é seguro nem certo agir contra a consciência. Se eu ignoro a minha consciência em questões de escrúpulos pessoais, eu posso ignorar a minha consciência em questões morais. Porque a minha consciência é o pêndulo que vai fazendo com que eu tome uma decisão ou não. E eu tenho que respeitá-la. A consciência é alimentada pela palavra de Deus, é alimentada por aquilo que eu creio individualmente, com convicções pessoais, em questões que são sem moralidade em si mesmas, questões que não são erradas em si mesmas. Eu tenho que levar em conta a minha consciência e a consciência do outro. Eu não posso passar como um trator por cima disso. Então é interessante ver essa ilustração aí do Lutero. Inclusive essa frase que ele pronunciou fez aniversário recentemente, né? Aqui hoje é 22 de abril, né? Essa semana, né? Foi 18 de abril, fez aniversário aí essa frase.
Então, o que eu quero ilustrar é essa frase aqui que ele disse. Ó, não é seguro nem certo agir contra a consciência. Se você acha que comer carne de porco por conta do seu judaísmo, que você se converteu, você é crente, mas se você acha que comer carne de porco é um problema, não se force a comer carne de porco, porque isso vai ser pecado, porque você está indo contra um dispositivo que Deus colocou dentro de cada ser humano. Em questões não morais, não ignore sua consciência. Em questões morais, calibre a sua consciência pela palavra de Deus, que é o nosso norte. Então aí a gente lida com a consciência de um jeito certo. Chegamos então nos últimos versículos aí do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, novamente, Paulo assinala aqui que o crente olha para além dos seus próprios direitos e pensa no bem-estar dos seus irmãos nas questões de escrúpulos pessoais. Isso lembra muito o que o Leon Morris falou lá em 1 Coríntios. O importante não são os seus direitos nem a sua comunidade, mas o bem-estar da irmandade. Então, apesar das situações de 1 Coríntios e de Romanos 14 serem diferentes, o princípio acaba sendo o mesmo. Qual que é o princípio? Você tem que zelar pela consciência alheia. Lá em 1 Coríntios, não induzindo o irmão mais fraco ao pecado. Mas aqui em Romanos 14, respeitando os escrúpulos pessoais. Respeitando aquelas individualidades que não são certas e erradas em si mesmas. São liberdades, e você tem que respeitar. Diga, Bia. Mas assim, até que ponto a gente tem que respeitar esse escrúpulo? Ou até que ponto, porque assim, existe o ponto dos dois lados. Existe o escrúpulo, e esse escrúpulo pode muito bem virar o legalismo. E existe você não respeitar. Qual é a medida disso? Quem tem que ceder em que momento? Assim, em que momento eu falo, não, tudo bem, a partir de agora isso não é mais um escrúpulo seu, isso é um legalismo. Ok. Assim, vamos lá. Eu coloquei exatamente essa pergunta no final, mas eu vou antecipá-la para agora. Não. Eu vou aproveitar o ensejo agora. Vou aproveitar o ensejo. Isso é o seu escrúpulo pessoal, mas eu vou... Eu coloquei uma pergunta ao final, que é assim, quando essa questão, extrapola os escrúpulos pessoais e vira legalismo? Porque esse é um ponto. Aconteceu já aqui na igreja de um irmão querer proibir a árvore de Natal aqui. E brigava porque tinha árvore de Natal na igreja. E aí, num primeiro momento, olhando para esse texto assim, pensando só nele, o que você faria? Não, tudo bem, é um escrúpulo pessoal, vamos abrir mão da árvore de Natal para que ele não seja ofendido. Será que não passou o limite? Virou um legalismo? Eu coloquei o seguinte, olha só. Quando a questão extrapola os escrúpulos pessoais e vira legalismo? Em primeiro lugar, quando há imposição de uma única visão como a única correta, especialmente considerando santidade e salvação. Então é aquela lá, você põe a árvore de Natal na sua casa, pecador, vai para o inferno, esquece. Aí virou legalismo, é uma imposição. Isso daí é legalismo no seu estilo mais definido. É você impor para os outros uma coisa que é sua. Esse é um ponto. Outro ponto, quando que extrapola as questões? Quando as regras são inventadas e não tem raiz cultural nenhuma. Porque aqui, em Romanos 14, Paulo está tratando de uma questão cultural. Então lá era um judeu, o cara não comia carne. E para ele era difícil ver o porco. Quando as pessoas trazem isso para o contexto do Brasil, eu não consigo pensar em nada tão forte, porque não tem esse background. Então, quando a pessoa inventa regras da cabeça e impõe isso para os outros, aí virou legalismo. Porque aí não é uma questão de respeito a uma cultura diferente. Está enraizado na pessoa. Não, ela inventou uma regra, como eu falei da árvore de Natal. Esse senhor que proibia a árvore de Natal, ele não deixava jogar Magic, sabe o jogo de cartinha? Falava que era do diabo, não podia jogar. Aí, Moreira, depois você acerta com a Bia aí, falou que ela não está errado. Não podia jogar Magic, porque não? Porque é do diabo, isso aí não pode. Cara, você inventou isso, não tem nada. Posso jogar Magic, vou jogar na sua cara ainda. Não vou fazer isso, né? Não vou fazer isso. Mas ele inventou uma regra. E aí vira legalismo, aí extrapola, porque não tem uma questão cultural bem definida. Seria, por exemplo, vamos supor assim, eu vou tentar dar um exemplo, pode até ser um pouco tosco, mas depois eu quero dar uns exemplos melhores, mas só para ilustrar quando tem uma questão cultural ou não. No Brasil a gente não tem isso, mas, por exemplo, em Londres tem o horário do chá lá, os britânicos têm o horário do chá.
Chá, tem o chazinho deles lá. Suponhamos que vem um britânico para o Brasil. Cara, deu 5 horas, o britânico quer tomar o chá dele. E ele vai falar, vamos tomar chá? Você fala, não, vou tomar chá. Que palhaçada é essa? Você é doido? Que perda de tempo. Aqui, vai parar para tomar chá? Não, negativo. Não, mas in my culture, water, tea, water. Não, perda de tempo. Eu não estou respeitando uma cultura. É uma coisa muito bem definida. Agora, se vem um cara aqui, vem um cara lá do Nordeste, chega aqui e fala, não, é o seguinte, aqui não pode ter ninguém de calça, todo mundo de bermuda, igual lá no Nordeste por causa do calor. Fala, não, aí você já está inventando. Aí não é questão cultural. Aí você já está impondo uma coisa que veio da sua cabeça. Então, eu responderia, Bia, esses 2 aspectos. Primeiro, quando tem a imposição e quando não tem um aspecto cultural muito bem definido. E eu adicionaria ainda, dentro do primeiro ponto, o cuidado de que nesse exercício de respeito aos escrúpulos pessoais, Paulo fala que o mais forte tem que acolher o mais fraco. Mas o mais fraco não pode ficar julgando o mais forte, ou vice-versa. Então, existe um caminho duplo, os dois têm que saber o seu devido lugar, mas aqueles que têm uma maturidade maior, eles parecem que têm que ceder um pouco mais, por assim dizer. Então, talvez a iniciativa venha do mais forte. Fala, tudo bem, você acabou de chegar, você acabou de se converter, isso daí é um pouco forte para você, dessa vez eu vou abrir mão. Mas daqui a um tempo a gente conversa mais sobre isso. E por enquanto eu vou pedir para você não mais ter uma postura orgulhosa, conflituosa sobre isso. Pode ser? Beleza. Porque o Paulo fala em Romanos que os mais fortes têm que levar a debilidade dos mais fracos. Então, para quem é mais maduro e não tem esses problemas, eu tenho que ajudá-lo. Mas quem está lá embaixo não pode se acomodar e falar, agora eles vão fazer tudo o que eu quero. Não. Você não pode ter uma postura altiva e orgulhosa. Então não pode haver uma imposição de cima para baixo nem de baixo para cima. Aí é onde o amor cristão entra das duas partes. Certo? Ajudou a... Mas assim, por exemplo, numa viagem, vou viajar com a Esther é completamente contra qualquer tipo de álcool. E eu decido provar em vinho. O ideal seria que eu não provasse esse vinho. Eu acho que sim. Nesse exemplo que você deu, sim. Eu trouxe aqui um outro exemplo. Olha só. Olha só. A Bia convida uma judia para comer na casa dela. Pegando o exemplo aqui. Judeu existe até hoje, vocês sabem, né? Judeu não era só do primeiro século, ainda existe judeu hoje, né? Então, a Bia convida uma judia para ir na casa dela para comer lá. Evidentemente, Bia, você pode comer o que você quiser. Você pode colocar o que você quiser na mesa e comer. Mas, para evitar problemas com uma judia, você se abstém de comer a bisteca, a carne de porco, o bacon, para que a sua convidada não se escandalize. Então, você realmente está abrindo mão. Você pode, mas você está abrindo mão. Então, seria esse exemplo. No exemplo que você deu, a mesma coisa. A Esther tem problemas com bebida. Talvez até entrasse... Gente, a Esther não tem problemas com bebida, tá? Só para constar aqui, deixar claro, né? Aqui, Bia, talvez chegasse até, no caso da bebida alcoólica, talvez chegasse até nesse primeiro ponto. Se a Esther tivesse um passado de pé de cana, ver você bebendo numa viagem poderia incentivá-la a enfiar o pé na jaca. Mas pensando que é um escrúpulo pessoal, que veio de um background pentecostal, onde o vinho é demonizado, essa coisa toda, você fala, não, eu vou abrir mão, porque o reino de Deus é mais do que comida e bebida, mas eu vou então zelar pela alegria, pelo ambiente da nossa viagem. A Esther é mais importante do que o vinho especial que eu vou tomar aqui. Essa seria a postura. Agora, a Esther não pode falar, isso aí, Bia, você fez certo, se tivesse tomado, já disciplina na igreja. Não. A Esther tem que saber que não é bem assim a coisa. Se numa situação, pode ser até uma situação que você fala assim, Esther, eu não vou beber. A Esther fale, não, olha, isso é uma coisa pessoal. Vai lá, experimenta. Só vou pedir para você talvez experimentar em outro lugar onde eu não veja, tá, para não ferir os meus escrúpulos. Tá bom. Aí ela também cede um pouco. Mas ela não poderia te impor, nem você impor para ela. E você, como mais forte, deveria abrir mão da liberdade para que ela pudesse não ficar escandalizada. Diga, David Lyon. Do Oriente Médio. E aí, quando lá, né? Vamos por a Bíblia, entrar em um lugar, tal. Eu normalmente, às vezes eles passam dias em casa, né? Aí normalmente já sem camisa, né? Aí tem outras coisas que fazer, tipo, camisa em casa. Exatamente, é isso daí. Você é livre para ficar sem camisa na sua casa.
Mas eu diria que assim, nem precisa ser do Oriente Médio para ter esse cuidado aí, né? Mas a ideia seria essa. Você não vai chegar e falar, tô sem camisa mesmo. Pegar suas camisas e jogar fora lá. Ó, não vou botar nenhuma. Não. Você vai abrir mão. Falar, não, tudo bem, vou botar uma camiseta. Sim. Eles têm um cuidado com isso, é. É uma questão cultural muito forte. Exatamente. Aí. É só que assim, no caso do adventismo, aí é heresia mesmo, né? Porque, note que no caso, é até engraçado o caso que você citou, porque o adventista impõe uma coisa que não é cultural. Ele impõe a lei por quê? Porque a lei salva, a lei tem alguma santidade embutida, vira legalismo. Mas suponhamos que o cara cresceu no adventismo lá e por alguma razão carne de porco para ele não cola. Tá, eu vou falar, olha, não é cultural e tudo mais, mas num primeiro momento, já que você se converteu, eu não vou te obrigar a comer um toicinho aqui agora, vai, eu não vou fazer isso. Não vou te enganar, não vou botar lá o peito de peru misturado com presunto. Eu vou ser transparente, cuidadoso com você. É que no caso do adventista, não tem cultural nenhum, é só religioso mesmo, né? Mas no caso do judeu, eu não poderia fazer isso. Diga, Eric. Ele estava de bermuda. E aí ele decidiu ir na padaria e ele foi de bermuda. E aí ele encontrou uma irmã recém-chegada na igreja dele. E essa irmã ficou meio que desesperada. Falou, como assim você de bermuda? Isso é pecado. E aí ele pode usar a bermuda por causa dela. Aí é uma questão de legalismo. Então, o que ele poderia fazer? Falar assim, minha irmã, você acabou de se converter, você não sabe que na praia se usa bermuda. Eu não sei. Mas eu vou fazer o quê? Nesse momento, eu vou abrir mão da minha liberdade, vou usar uma outra roupa aqui, um calção, sei lá que eu vou usar, uma beca, não sei. Vou usar alguma coisa para não escandalizar. Mas você precisa amadurecer para entender que não é pecado usar bermuda. E ela não pode impor, falar que isso é pecado, porque não é pecado. Ela tem que entender que isso é uma questão de escrúpulo pessoal. A roupa que eu uso na praia não tem certo e errado nesse sentido. Tem certo e errado sobre nudez, esse tipo de coisa, mas sobre usar bermuda ou calça, não. Então, o que seria o certo? Falar, irmã, não se escandalize, não é pecado, a sua consciência ainda é sensível, eu posso, nesse primeiro momento, me abster dessa liberdade, mas a senhora não pode impor isso daí para os outros, porque a postura da senhora está errada. A senhora tem que entender que existe liberdade. Não, mas pastor, é porque no meu passado a gente ia para a praia de bermuda, era tudo Rastafari, a galera lá do Paz e Amor, e isso me lembra do meu pecado. Opa, aí cai em 1 Coríntios 8. Aí já é uma questão que, por amor dela, eu não quero que ela lembre do passado dela, incrédulo dela. Agora, se ela está inventando e impondo, como o caso de uma bermuda na praia, aí, num primeiro momento, eu posso até, pela paz, me abster. Mas, a partir do momento que ela toma conhecimento daquilo, que aquilo não é pecado, é um escrúpulo pessoal, aí eu já posso voltar a usar a bermuda normal. É como eu agiria nessa situação. Eu agiria desse jeito. Sim. E aí ele falou, beleza, eu vou usar mais bermuda por causa da irmã que... Mas nesse caso, eu não falaria que eu nunca mais vou usar bermuda. Eu falaria, irmã, agora, para a gente poder sentar e com seus ânimos mais acalmados, eu vou abrir mão disso. Mas a senhora tem que saber que isso daqui não é pecado, o que a senhora está fazendo é legalismo. Porque senão, cai no extremo que a Bia levantou. O escrúpulo individual de cada um vai ser o que vai nortear a vida da igreja toda. E o que Paulo está defendendo aqui é o contrário. Ele está falando que cada um tem que ter a liberdade de viver o seu escrúpulo em harmonia dentro da igreja. Eu não posso impor. Por amor, eu posso fazer alguma concessão, nesse caso, temporariamente. Mas a partir do momento que eu explico, a ignorância dela já não cola como motivo para eu viver a minha vida escravo disso daí, porque é legalismo. Não é nem cultural, é legalismo. Diga, Helena. Tudo legalismo. Foi o que a gente falou lá no primeiro estudo, tudo isso é legalismo. Então imagine que chega aqui uma moça que veio da Assembleia, vê quem tem cabelo curto, a Kedesh, está com o cabelo mais curto ali. Meu Deus, Jezabel, tá com batom ainda, batom e cabelo curto. É a Jezabel, não menina, não pode, é pecado e tal. Ela fala, não, então vou deixar meu cabelo crescer. Peraí, minha senhora, isso daí é legalismo, não é questão cultural. A senhora está inventando uma regra. Aí a senhora não pode me impor, não. Por amor à senhora, eu posso fazer o quê? Eu posso usar
por enquanto, até para a senhora se acalmar, eu posso usar um batom menos forte, só para a gente poder conversar e eu mostrar para a senhora que isso é pecado. Mas a partir do momento que ela toma consciência daquilo, aí a Esther já pode usar o batom que ela quiser, o cabelo que ela quiser e assim por diante. Porque aí não é questão de escrúpulo pessoal, aí é questão de invenção, aí é legalismo, é outra coisa. Vocês conseguem ver essa distinção que eu estou falando? Sim? Dá para ver? Deixa eu caminhar aqui para algumas aplicações, alguns casos. A gente já falou de alguns, mas eu quero só fazer um adendo aqui. É importante que nesse assunto você tenha uma postura humilde e de autoavaliação. É muito importante que você não coloque a sua consciência, os seus escrúpulos pessoais, como último parâmetro de verdade. Por quê? Porque nós podemos ter pontos cegos nas nossas avaliações. A nossa consciência pode ser fraca e débil em alguns pontos também. Então pode ser que a Esther tenha problema com bebida, vou usar o exemplo aí, pode ser que a Esther tenha problema com bebida e a Bia fale, não, a Esther, ela tem a mente débil. Só que pode ser que a Bia tenha problema com ir de bermuda ou de qualquer outra roupa feminina equivalente na praia. E a Bia nem se liga disso, mas é um ponto cego da Bia. Então, todos nós, em algum ponto, nós temos, às vezes, algum tópico que precisa ser amadurecido. Então, eu nunca posso colocar a minha própria consciência como último parâmetro da verdade. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que calibrar a minha consciência pela palavra de Deus, naquilo que é certo e errado, e eu preciso reconhecer que existem questões individuais. E eu preciso respeitar isso. Diga, Sophie. Então, assim, em algum momento eu vou ter que amadurecer e abrir mão do meu estudo, ou não? Não, você não precisa abrir mão do seu escrúpulo. A questão não é que, por exemplo, o judeu, ele não precisa passar a comer carne. O ponto que a gente está falando aqui é quando tem conflito. A questão é que o judeu ele pode ficar super escandalizado no momento que ele chega, ele vê todo mundo comendo carne de porco lá, e aí a gente abre mão daquilo para ele. Ou a gente fala assim, não, é uma questão cultural tão forte que ele nunca vai abrir mão disso. Beleza, o que eu vou fazer? Eu não vou comer carne na frente dele. É uma medida, é uma postura que eu vou tomar, que pode se prolongar por muito tempo. Não sei, mesmo ele tendo conhecimento daquilo, mas ele não vai impor isso para os outros. Então, quanto tempo dura isso? Não sei, vai muito do caso a caso. Pode ser que o escrúpulo pessoal mude, pode ser que o escrúpulo pessoal não mude. Pode ser que a pessoa abra mão daquilo em prol do outro. Não, Sofia, pode comer carne, não tem problema, eu não me incomodo. Eu não como, mas eu não me incomodo. Pode ser que a pessoa se incomode muito pelo passado dela. Então, é muito de caso a caso, não tem como avaliar. Por isso que o amor é a medida certa para avaliar esse caso. Porque pode ser que dure muito tempo, pode ser que dure menos tempo, não tem uma regra específica. Nos casos que eu mencionei, quando a orientação e a instrução resolve a questão, é quando existe algo de legalismo. Em casos de escrúpulo pessoal, é uma outra questão. É uma questão que está muito mais enraigada, é uma questão cultural. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só, deixa eu dar um exemplo, alguns exemplos aqui. Olha só. É o seguinte. Na nossa cultura, como eu disse, eu não consegui pensar em nada um choque muito grande que a gente possa experimentar na nossa igreja, por exemplo. Mas, o que eu consegui pegar de alguns exemplos que acontecem é o choque cultural entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Pessoas da década de 60, 70 e agora o pessoal da década de 2000, 2010. Tem um choque cultural grande. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. Roupa. Roupa que você vê na igreja. Para os antigos, para as pessoas bem mais velhas, era extremamente desrespeitoso você ir à igreja de bermuda. É muito desrespeitoso você ir à igreja de bermuda. É o ápice do desrespeito. Por quê? Porque naqueles dias a cultura da época era uma cultura onde tinha uma etiqueta de moda muito diferente da que a gente tem hoje. Qualquer ambiente que a pessoa ia tinha uma etiqueta de como ela tinha que se vestir. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai trabalhar no Nubank e vai de chinelo. Naquela época não. Então a cultura da época era uma cultura moldada por uma etiqueta de vestimenta diferente da que a gente tem hoje. Então para os antigos, você ir de bermuda para a igreja era um crime. Agora, para os jovens, tem problema vir de bermuda para a igreja? Não. E aí, como é que você vai fazer esse conflito? Porque é um escrúpulo pessoal, porque é uma questão cultural. Cultural no sentido de um modo de pensar de uma época. É uma questão cultural. O jovem não vê problema. O mais velho, dos seus 60, 70 anos, ele acha um absurdo o jovem ir de bermuda para a igreja.
Porque é o background que ele tem, é o escrúpulo pessoal dele. E aí, como que você resolve essa questão? Você vai responder, Brenner, a questão? Não? De um outro? Tá. Ok, então segura aí. E aí, como é que você resolve isso? Coloquei aqui, ó, como resolver esse conflito. Ó, o jovem pode abrir mão da liberdade... O jovem pode abrir mão da liberdade de vestir bermuda, por exemplo, no culto de domingo. Ó, onde esse senhor vai estar, eu não vou usar bermuda. Agora, no Darash, eu vou usar, porque ele não vai ficar ofendido com isso. O escrúpulo pessoal dele não vai ser ofendido. Então, no culto de domingo, eu não uso. E nas outras reuniões, eu uso normalmente. E os mais velhos? Se há uma via de mão dupla, o jovem está abrindo mão de uma liberdade legítima dele para não ferir o escrúpulo do mais velho. Mas o que o mais velho pode fazer para abrandar essa situação? Vamos supor que está um dia de calorão. Está assim, você acordou já molhado. E o mais velho olha para o Gotão e o Gotão está lá de bermuda. Dan, dan, dan. O que o mais velho vai fazer? Levando em conta, ele entendendo que é uma questão de escrúpulo pessoal, que está muito calor, o que ele vai fazer? Ele vai ser compreensivo, vai falar, não, está muito quente hoje, eu vou entender que ele não está fazendo isso para me ofender nem nada do tipo, eu vou entender que está muito quente mesmo, eu vou abrir mão desse ponto pelo bem-estar dele. Porque em todas as outras ocasiões o Gotão abriu mão para ele. Nesse ponto ele vai abrir mão também. Então existe uma troca. É claro que o Gotão teve a liberdade cerceada, voluntariamente, autocerceada, muito mais do que o mais velho. Só que o mais velho vai, em algum momento, ter a oportunidade de ser menos rigoroso, julgar menos, esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo que eu pensei aqui de questão cultural. O mais velho não vai ficar murmurando, fofocando. Você viu o Gotão veio de bermuda, esses jovens não tem mais jeito, né? Não, ele vai entender, não, peraí, ele veio hoje porque está muito calor. E ele sempre usa a etiqueta dele, de vestimenta. Ele faz isso até por mim, inclusive, para eu não ficar ofendido. O que você ia sugerir, Brenner? Falar aí de exemplo. Escrúpulos, foi a minha mãe que contou uma vez. Uma vez eu fui para a igreja que eu congregava antigamente. Eu acho que de capuz, com um boné. Aí minha mãe, quando chegou em casa, eu não tirei no momento do culto, em nenhum momento. Minha mãe chegou em casa e falou, filho, na época da sua mãe, seu avô falava para mim, quem entra na igreja com um boné, com um chapéu, qualquer coisa cobrindo a cabeça, é falta de respeito com Deus. Aí então eu levei isso para mim. Mas é uma questão é uma mentalidade de uma época, é uma cultura, é uma microcultura, uma subcultura de uma época. E que a gente não pode obrigar, falar, não, põe o boné aí, você que é mais velho. Não, eu tenho que respeitar isso. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é o rock, pensando na música agora. Rock para os antigos é o ritmo da transgressão. Tanto que algumas igrejas até proibiram bateria. Por quê? Porque era o instrumento do capeta, do diabo, de Satanás o negócio. Bateria na igreja, onde já se viu uma coisa dessa? Então você tinha uma proibição que era decorrente de uma ideia de um ritmo como de transgressão, de libertinagem, de rebelião, de desobediência. Só que hoje em dia o rock é visto desse jeito? Não. Tem o rock mais pesadão lá e tal, mas hoje em dia o rock tem até soft rock, rock melódico, tem um monte de rock aí. Então, pop rock, o rock hoje já não tem mais aquela mesma pegada, já não tem aquela mesma característica. Então, como que você pode lidar com essa tensão entre os mais velhos e os mais jovens? Não escute rock onde? No seu fone? Vai dar carona para uma senhorinha. Entra a senhorinha na igreja, vira o volume, a velhinha com o cabelo, faz assim com o cabelo. Com o solinho de guitarra. Não, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da liberdade que eu tenho de ouvir rock, para quando eu der uma carona, por exemplo, para um mais idoso, eu não vou botar rock lá. Põe um MPB, põe um Vencedores por Cristo, sei lá, põe alguma coisa lá. Eu não põe nada. Não põe nada, eu estou abrindo mão. Mas e os mais velhos? Nessa via de mão dupla, o que o mais velho vai fazer? Se ele está no carro, é a primeira vez que estiver moto. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, né? Deixa eu ver o Spotify de todo mundo aí, ó. Se tiver Pink Floyd, rodou. Não vou fazer uma caça às bruxas.
Eu vou entender que a pessoa pode até abrir mão da liberdade pelos meus escrúpulos, mas eu não vou ficar impondo o meu estilo musical para os outros. Eu tenho que entender que a cultura das gerações é diferente. Então é assim que eu consigo amenizar essa tensão e conviver muito bem. Diga, Helena. Duas coisas. Primeiro, entrar na igreja não tem a ver, acho que nem com ser assim, beleza que no caso da mãe do ela vê como se respeita a Deus. Mas ser muito etiqueta é não se respeitando você entrar de boa na igreja. É feio, não deveria fazer isso. De acordo com a etiqueta vigente, né? A nossa etiqueta, até, ainda hoje é assim. Você assistiu o culto, né? Eu achei um absurdo. O auge dos seus 20 anos, né? Pois é. Ok. E a outra coisa que a minha avó, quando era viva, ela achava um absurdo eu pintar unha de vermelho. Na época dela era considerado falta de pudor, porque só prostitutas usavam as unhas vermelhas. Então, se ela me via de unha vermelha, ela falou assim, Helena, onde você dava a cabeça de pintar unha de vermelho, né? Porque pra ela... Por quê? Porque ela foi formatada numa cultura que mesmo que os anos se passassem, na cabeça dela, unha vermelha, prostituição. Então, o que você, como Helena, faria? Na frente dela, eu não vou pintar a unha disso. Ou, talvez eu vou abrir mão de pintar dessa cor para sempre, para não correr o risco dela ver sem querer e ficar ofendida. Eu posso fazer isso. A liberdade, lembra que eu falei, liberdade cristã não é a obrigação de fazer, é a opção de não fazer. Isso é liberdade. E dentro disso ainda, há um tempo atrás, anos atrás, era moda usar calça rasgada. Uhum. E eu ia lá na frente porque a gente tinha um ministério de louvor, né? Uhum. Ministério de louvor não, era grupo de louvor. É. E aí eu cantava lá na frente e eu já tinha ido algumas vezes com a minha calça rasgada. Aí pegou mal pra mim, a senhorinha me chamou, ficou muito brava comigo. Helena, costura essa calça. Não, por que você tá de calça rasgada e tudo mais? E aí até no Palavra da Vida o Haroldo Heimer chamou minha atenção porque eu tava de calça rasgada e pediu pra eu não usar. Exato. E aí eu não usei, né? Você é livre para usar uma calça com algum rasgo? É. Só que você está ferindo o escrúpulo do senhorzinho, da senhorinha. Então eu não vou fazer isso. É. Você comprou a calça nova? Rasgada, né? Eu não sei que tem dinheiro. Ah, tá. Daí eu já comecei a ficar ofendida. Falando assim, você está feliz com os grupos Tudo tem limite. Tudo tem limite, é. Diga, Xará. Eric e depois o Nicolas, pode ser, vai lá. Você acha que entra naquela coisa de falta de reverência, assim, o cara chegar de boné? Não, pode ser. Por exemplo, a Helena falou que ainda hoje, na nossa cultura, chegar de boné é falta de reverência. Mas, por exemplo, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, tá? Que em alguns países do Oriente Médio, Índia, não sei, algum país lá do Oriente, você, por exemplo, arrotar depois que comer é expressão de bom gosto. Eu não sei se é verdade, tá? É o que eu ouvi falar. Eu não vou pagar para ver. Mas eu já ouvi falar que, assim, suponhamos que seja, se não no Oriente, em alguma tribo indígena no meio de Manaus, suponhamos que seja isso, certo? Arrotar é uma expressão de bom gosto. Aí você está lá no meio da tribo, lá, você chega lá e fala, o pessoal arrota, você, nossa, que desrespeito. Não. Por quê? Porque naquela cultura não é desrespeitoso. Então pode ser que haja uma cultura onde usar boné é o ápice do respeito. Que não seja a cultura dos funkeiros, né? Claro, uma cultura de verdade. Pode ser que usar boné seja o ápice do respeito, mas na nossa cultura não é. Então, nesses dois textos aqui, o que fica em destaque é a questão cultural também, especialmente Romanos 14, é a questão cultural. Então, o que é desrespeitoso aqui pode não ser lá fora, e o que não é lá fora pode ser aqui. E eu tenho que ser sensível a isso justamente pelo escrúpulo individual da pessoa que veio daquela cultura. Eu acho que talvez um bom exemplo de cultural, que é uma coisa assim, até mais próxima, que pode acontecer, não sei se aconteceu com ela, mas que pode acontecer, é a questão do beijinho brasileiro. Que é muito comum você cumprimentar, às vezes até uma menina e um menino, Sim. é só um encostar. Mas em outras culturas, essa proximidade física é uma violação. Do espaço, é. Você pega os russos, por exemplo. Vladimir. Você fala, meu, que é isso, cara? Sai daqui. Então, realmente. Aí vai falar, não, ele está sendo mal educado porque ele não tá me recepcionando calorosamente. Não. O cara é da Inglaterra, meu. Você fala boa noite já é super caloroso, entendeu? É diferente. Um exemplo, esse exemplo que a Bia deu é muito bom porque Paulo fala, por exemplo, cumprimentai-vos com ósculo santo. É o beijo santo.
Naquela época era comum as pessoas se cumprimentarem com um beijo. Eu não imagino eu chegando cumprimentando o Eric com um beijo na bochecha, o Brenner, o Eric com um beijo na bochecha. Não dá. Na nossa cultura não tem nada a ver. Vai ferir os nossos escrúpulos. Mas para um judeu, não cumprimentar ia ferir os escrúpulos dele também. Então, nesse caso, os dois iam ter que ter jogo de cintura. Você é livre para beijar e para não beijar. Cumprimentar com beijinho ou não. Você vai ter que avaliar os escrúpulos pessoais aí de cada um. Rapidinho, Gilberto. O Nicolas, depois Gilberto. Pancadão soft. Não sei, Nicholas. Talvez o ritmo seja desvinculado do conteúdo. Não sei dizer qual vai ser o caminho aí do pancadão, né? Mas eu sei que o rock no passado era muito associado a esse tipo de coisa. Inclusive, você vai ler livros do Francis Schaeffer, ele faz algumas críticas ao rock como estilo, porque ele veio de uma época onde o rock era transgressão. Então, qual que é o momento em que a coisa muda? A gente não sabe. Mulheres, a roupa que a gente usa hoje, que as meninas estão aqui de calça, talvez século passado seria um absurdo ver uma mulher de calça. Mesmo para os mais liberais. Hoje em dia já é uma coisa normal. Então, não sei dizer quando que essa mudança acontece ou se vai acontecer. Não sei dizer. Rapidinho, Henrique, acho que você vai falar sobre isso, né? Então, antes do Gilberto, vai falar de outra coisa? Então, Henrique, depois Gilberto. Vai lá, Henrique. Lógico que a gente não pode ignorar o aspecto cultural, e muitas vezes respeitando esse sentido, por uma questão de coerência, é triste porque a gente acaba perdendo o aspecto técnico. Sim. Não tem nada de canoso, né? Em si. É como comer o bacon. Não tem nada de errado em si, mas... Pelo aspecto da construção que você usa, como você espera, tipo de música, tipo de melodia, enfim, essa questão musical. Mas que ela está associada, às vezes faz com que a gente se abstenha de dela. Sim, exatamente. Bem colocado. Gilberto. Falando desse ponto da cultura de beijar ou gospel, né? Eu sempre fui da congregação, isso era muito normal lá dentro. Você beijar o rosto dos homens com homens, né? E jamais uma irmã ou do sexo oposto. E para mim isso até hoje é algo normal, né? Mas eu lembro que eu sofri bastante com isso no início do ensino médio, que as meninas sempre me cumprimentavam, eu sempre esticava a mão. Porque é algo muito normal, era muito normal na minha cabeça. Quando elas vinham, eu esticava a mão e ficava aquele clima. Tipo assim, Ela na metade do caminho, a sua mão lá. é algo estranho. Sim. Você foi formatado desse jeito. É um escrúpulo pessoal. As pessoas é muito estranho, dá a mão e dá um beijo num homem. Sim. Sim. Então, por exemplo, nesse caso, é um escrúpulo pessoal que foi desenvolvido aí ao longo de toda a sua infância, de toda a sua vida, e para você é difícil fazer um negócio desse. Então, as meninas da igreja não vão chegar para você com beijinho, até porque não é do perfil das meninas, né? Mas, porque sabendo que você tem essa imagem, essa construção na sua mente, eu não vou forçar o Gilberto a me cumprimentar com beijinho, eu vou esticar a mão para ele e tudo mais. É assim que a gente vai trabalhando. Quem mais tinha levantado a mão? Mais ninguém? Bom, o último exemplo aqui que eu trouxe. Cerveja, que é um dos tópicos que a gente vai tratar, bebida alcoólica. Os mais velhos, e até algumas pessoas não tão velhas assim, associam bebida alcoólica com imoralidade, com briga, por causa da publicidade e também por causa da cultura botequeira do nosso país. A cultura botequeira do nosso país é muito forte. Então, você pega a cerveja, você pensa em algo anticristão, algo não cristão. Só que tem gente que gosta de tomar cerveja porque curte o gostinho da cevada. O cara gosta de apreciar a cerveja, não para se embebedar, mas ele gosta de apreciar a cerveja. E aí, como que você vai lidar com esse conflito? O apreciador de cerveja, ele pode abrir mão completamente de beber qualquer tipo de bebida alcoólica para não ter o problema de, se alguém perguntar, ele ter que sambar, ter que dar toda uma explicação. Então, ele abre mão dessa liberdade. Mas, ele pode, por exemplo, se abster ou totalmente, ou ele pode se abster parcialmente. Falar, olha, eu vou beber, ou vou apreciar a cerveja que eu gosto, o especial lá, só na minha casa, sem nenhum convidado, só eu e a minha família. Eu vou me trancar no quarto, vou apagar a luz e vou...
Esse gostinho de cevada tá bom, faltou aqui uma queimadinha de tempero, um negócio. Ele pode fazer isso, ou ele pode se abster completamente. Ele pode também. Ele é livre para fazer esse tipo de coisa. Agora, qual que é a postura do abstêmio? Lembrando dessa via de duas mãos. Qual que é a postura do abstêmio, no caso da cerveja? Esther tem problema com bebida. A Bia, aí a Esther é abstêmia. E a Bia chamou a Esther para ir na casa dela. A Bia falou, Esther, você pode pegar lá na geladeira, por favor, a travessa? A Esther vai lá, quando a Esther abre a geladeira, pam, 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 tem lá a long neck da Bia. A Esther é abstêmia, a Bia não. A Bia não está se embebedando por aí, não está saindo em foto no Instagram, não está sendo associada a nada disso. Qual que é a postura da Esther? A Esther não vai pegar e falar, haha, peguei no pulo, hein? Bia, não há nada oculto que não venha a ser revelado, hein? Não vai fazer isso. Ela vai fechar a geladeira e vai pegar a travessa, vai fechar a geladeira e vai lembrar, beber não é pecado. Esse é o meu escrúpulo pessoal, não é o escrúpulo da Bia. Eu vou embora, colocar a travessa lá e não vou causar briga por causa disso. Que foi? A Bia chega e está chamando a Bia fala, eu que bebo cerveja e ela que fica falando consigo mesma. Mas qual que é a ideia aqui? É que o abstêmio não vai fazer uma caça às bruxas. Aqui na igreja aconteceu, talvez os rapazes, alguns lembrem, de uma reunião dos homens que tratava sobre bebida alcoólica, tinha um abstêmio que se levantou e começou a falar, não, a Bíblia proíbe sim, beber bebida alcoólica é pecado, e quem aqui bebe está em pecado. Você estava nessa ocasião, não estava, Maurício? Não foi esse o tom, né? Se você bebeu, você está em pecado. Mas o estudo era justamente o contrário, que a Bíblia não proíbe esse tipo de coisa. A Bíblia coloca alguns alertas, mas não proíbe. Mas o cara se levantou e começou a se impor. Aí ele perdeu totalmente a razão. O tema da pregação era não ser dado ao vinho. Não ser dado ao vinho, ou seja, exatamente, você não pode ser amigo do copo, você não pode ser reconhecido por isso, mas a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Então faltou tato para o cara. Faltou o quê? Respeito aos escrúpulos pessoais dos outros. E eu sei que na frente daquele irmão eu não vou experimentar minha cervejinha, meu vinho, meu champanhe, porque eu sei que vai ofender o escrúpulo pessoal dele. Eu posso abrir mão totalmente. Muitos pastores fazem isso. Para evitar de algum membro se escandalizar quando for perguntado, os pastores abrem mão, como eu posso restringir ao ambiente doméstico, ao ambiente particular. É uma forma de amor também. E o abstêmio, por sua vez, não vai fazer uma caça às bruxas indo de geladeira em geladeira vendo quem é que está comprando bebida alcoólica ou não. Né? Pegando a notinha do mercado e vendo lá, Skol aqui, ó, sabia. Não é assim que os crentes se comportam. Então isso é zelar pela consciência alheia. Eu não induzo meu irmão mais fraco ao pecado e eu respeito os escrúpulos pessoais. Eu acredito que a gente tenha conseguido dar uma boa quantidade de exemplos aí, né? Claro que existem casos a casos que a gente tem que conversar, essas tensões sempre aparecem na igreja. Então, se acontecer dessa tensão aparecer aí para você e você não sabe como agir, procura o pastor, procura alguém que pode te orientar quanto a isso, para que você não seja uma pessoa insensível aos escrúpulos pessoais, mas também não seja uma pessoa que se renda ao legalismo que as pessoas muitas vezes inventam. Lembrem-se, a questão aqui é cultural. Não é uma invenção da cabeça da pessoa, é cultural. Isso tem que estar muito claro na mente de vocês. Certo? Beleza? Então, com isso terminamos aqui esse terceiro ponto. Semana que vem a gente termina a introdução para irmos para a nossa avaliação de cada uma das questões. Vamos orar para terminar e aí eu tenho algumas orientações para passar para vocês. Santo Deus, nós agradecemos porque existe liberdade legítima dentro da igreja, mas essa liberdade está sujeita ao amor cristão. Pedimos que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que o Senhor nos dê essa sabedoria, para que nós possamos avaliar cada situação com discernimento e exercer a nossa liberdade sem ferir os escrúpulos dos nossos irmãos e sem induzi-los ao pecado. Aqueles que são ainda fracos, aqueles que têm ainda uma consciência não tão amadurecida nesses assuntos, ou que têm os seus escrúpulos, essas questões culturais muito fortes, pedimos que o Senhor acalme o coração deles, que o Senhor abrande o coração deles, que o Senhor dê a eles um convívio pacífico,
no desfrute dessas liberdades e dá-nos a abnegação necessária para convivermos em paz. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.